Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que a nossa irmã possa receber a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Terezinha Vogas. Vamos lá, Terezinha. Hoje a gente vai estudar o tema chamado Jesus e as minorias. Aí, quando eu cheguei e falei isso, a Magui falou, mas como assim? Eu falei, porque a gente, apesar do título ser assim, né? Onde vou encontrar isso? O Evangelho inteiro está falando sobre Jesus e as minorias, né? Porque Jesus, quando aqui esteve, ele se aproximou exatamente dos doentes, né? Não só os doentes de corpo, mas principalmente os doentes da alma, né? E esses, em geral, são as minorias, né? Dos excluídos, enfim, foram dessas pessoas que Jesus se aproximou, principalmente. Não quer dizer que ele excluiu os outros, mas ele mais conviveu foi com as minorias. E aí, basicamente, a gente vai falar, né, sobre as bem-aventuranças, todas aquelas passagens e citações do Evangelho, do Sermão da Montanha. Então, vai ser permeado em cima dessas bem-aventuranças que a gente vai falar sobre Jesus e as minorias. Primeiramente, eu peguei um pensamento para a gente, né, refletir sobre ele. A gente vai passando pela vida e não para. A gente se diz, eu sou professora, eu sou Terezinha, eu moro ali, eu faço isso, eu aquilo. Na verdade, nós somos espíritos, né? Eu atualmente assumi a personalidade Terezinha, exerço a função de professora, moro em Nova Friburgo, mas isso é uma questão temporária. Definitivamente eu não sou isso, eu estou isso, né? Então o pensamento diz o seguinte: quando você chama a si mesmo de indiano ou muçulmano, ou cristão, ou europeu, ou qualquer outra coisa, você está sendo violento. Você entende por que isso é violento? Porque você está se separando do resto da humanidade. Quando você se separa por crença, por nacionalidade, por tradição, isso gera violência. Isso é um pensamento de Krishnamurti. Por quê? É verdade isso, né? O mundo hoje está sofrendo grandes conflitos em consequência dessa divisória, dessa separação. Eu sou venezuelano, eu sou brasileiro, eu sou americano, e em relação a essas questões da nacionalidade, as fronteiras se fecham, e aí há tantos conflitos, tantas guerras, tantas discriminações, tantos preconceitos, tantas violências, né? E quando a gente separar, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, isso também acaba divergindo e fazendo com que as pessoas se separem ao invés de se unir, né? E é exatamente esse pensamento. Na verdade, nós não somos nada disso, nós somos apenas espírito. Que ora habitamos corpos masculinos, ora habitamos em corpos femininos, ora moramos no Brasil, né, temos uma encarnação no Brasil, ora podemos ter na África, ou já podemos ter tido, enfim, nada é permanente, né, nos nossos corpos físicos, apenas o que é permanente é o nosso espírito. E a partir disso daí, a gente vê que a gente fica se classificando, e com isso a gente fica se dividindo e nos transformando em minorias. E minorias que muitas vezes acabam se atacando um ao outro, acabam sendo violentos um para com o outro, porque no que há classificação,
nós acabamos julgando que uma coisa é melhor do que a outra, um estado é superior ao outro, um estado no sentido, não um estado de nacionalidade, mas no sentido de estar brasileiro hoje pode ser melhor do que estar venezuelano, de estar num corpo masculino hoje é prioridade em estar no corpo feminino, né? Então, esse estado nosso é todo provisório, ele não é permanente. Graças a Deus que ele não é permanente, porque se fôssemos, estávamos perdidos, né? É essa transitoriedade que nos dá a possibilidade de quê? De nos transformarmos, de sermos pessoas melhores e de alcançarmos a perfeição. E continuando, Jesus sempre reforçou o caráter igualitário de seus ensinamentos e os tornou extensivos a todos. Como ele próprio nos diz, ele não veio curar os sãos, mas sim os doentes. Então, aí ele já começa a nos dar o recado de que está sempre do lado do mais fraco, sempre do lado do oprimido, sempre do lado do doente, sempre aquele que está em maior necessidade. Então, ele sempre reforça esse caráter da igualdade entre todos nós, né? Quando falamos de minorias, especialmente minorias sociais, estamos nos referindo a todos aqueles que sofrem e experimentam algum tipo de discriminação. Isso quando nós falamos de minorias sociais, né? Normalmente, quando a gente está falando, né, de minoria, a gente está falando daqueles que sofrem os preconceitos, que sofrem com a discriminação. E nessa leva aí, a gente tem, por essas divisões que nós fazemos, por isso eu iniciei com aquele pensamento, quando nós nos dividimos em grupos distintos, nós acabamos nos tornando minorias também. Mesmo que não sejamos porque somos índios, porque somos negros, porque somos pobres, porque somos miseráveis, mas nós nos tornamos, às vezes, minoria pelas nossas dores da alma. Porque o doente, ele não é só um doente social, né? Ele é um doente, muitas vezes, físico, um doente da alma, um doente do espírito, né? Então, enquanto nós vamos nos dividindo, cada vez mais vamos tornando e tendo mais minorias. Ao passo que o certo seria nos agregarmos, nos juntarmos, porque seríamos maioria. Mas o que a gente tem visto é que nós cada vez mais nos classificamos e, com isso, cada vez mais nos dividimos ao invés de somarmos, né? Nem sempre essas minorias são doentes, mas quase sempre são cansados, sofridos e injustiçados. E é a todos eles que Jesus convida dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei, né? Então, a fala de Jesus foi sempre em relação, enquanto aqui esteve, né? Em relação àqueles que estavam sofrendo, que estavam sendo oprimidos, que estavam sendo injustiçados. E a eles sempre destinou o convite: vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Jesus destacou que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, enfim, todos os nossos sofrimentos, encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Então, todas as nossos confortos, nossa consolação, e aí está o Cristo Consolador, né? Esse capítulo aí é referente ao Cristo Consolador do Evangelho. Ele vai nos dizer que nossa fé, nossa confiança no futuro e na confiança em Deus que nós depositarmos, com certeza nós encontraremos ali o alento, nós encontraremos ali o conforto para as nossas dores, para as nossas aflições. Por quê? Todos nós sabemos que a Terra é um lugar de provas e expiações. E, por enquanto, ainda não estamos,
fadados nessa encarnação, nessa vida no planeta, a uma felicidade plena. Com certeza nós já passamos, se não passamos, né, em outros tempos, estamos passando agora, ou passaremos no futuro por alguma dor, por algum desconforto, por alguma aflição. E é exatamente nesses momentos que a gente tem que buscar, né, esse conforto, ter essa confiança em Deus, que tudo vai passar, nada é permanente. O tempo inteiro estou falando sobre isso, né? Tudo é transitório. Até as nossas dores, as nossas aflições, elas passam. Quando há de chegar um momento em que nós vamos passar por um mundo, né? Nós vamos nos elevar, nós vamos compreender o processo, vamos nos aperfeiçoar e com certeza galgaremos mundos melhores, e nesses mundos a dor e o sofrimento vão se reduzindo cada vez mais de acordo com o nosso aperfeiçoamento. Então, nós seremos confortados e teremos a certeza de que um dia, né, nós deixaremos de lado o sofrimento, as dores, e seremos felizes. Mas isso depende de cada um de nós, da trajetória que cada um de nós fizermos, e quanto mais a gente for abandonando os nossos vícios, os nossos defeitos, mais rapidamente nós conseguiremos alcançar essa felicidade plena e, com certeza, atingiremos a evolução necessária para nos tornarmos espíritos perfeitos. Suas palavras, ou seja, as palavras de Jesus, tem de bom ânimo, são palavras dele. E essas palavras são um estímulo constante e encorajamento para todos nós. Não podemos nos esquecer de que, ao se aproximar de todos, Jesus pretendia mostrar que a bondade e o coração puro estão acima de quaisquer rótulos. Então, a bondade e o coração puro estão acima de sermos brancos ou negros, sermos católicos, evangélicos, espíritas, budistas, ou quaisquer que sejam, ou até mesmo ateu, de sermos brasileiros, americanos, de sermos indígenas, de assumirmos posições diferentes politicamente. Nós somos compreendidos e nós somos, vamos dizer assim, valorizado pela nossa bondade e pelo nosso coração puro. Os rótulos de ser mulher, ser homem, ser criança, ser velho, ser deficiente físico, ser inteligente, ser idiota, isso não nos privilegia ou nos coloca em posição de inferioridade diante de ninguém. O que vai nos colocar em distinção é quando nós nos purificarmos, tiver um coração puro e a bondade como nossa meta, nosso foco. Isso sim é que vai nos rotular como espíritos melhores. Não pela nossa, vamos dizer, carcaça física, pela nossa posição social, pelas nossas crenças. Nada disso vai nos tornarmos melhores. Jesus valorizou os excluídos e as minorias, mostrando-lhes que a eles também estava sendo feito o convite para participarem da implantação do reino de Deus na terra. Então, quando Deus convida, né, aos pobres, estupriados, aos coxos, aos leprosos, que Ele está junto, Ele convida a todos, né, naquele período que aqui esteve e hoje, exercendo qualquer posição social, qualquer que seja a nossa crença, qualquer que seja a nossa ideologia, Ele está nos convidando sempre para participar dessa implantação do reino de Deus aqui na Terra, porque é uma tarefa que Ele, né, nos dá, nos concede a cada um de nós, para que a gente possa se aprimorar e para que a gente possa ajudar na evolução do planeta. Sobre essa postura de Jesus,
é que serão feitas nossas considerações nesse estudo, né? Sobre esse convite que ele sempre se destinou aos mais pobres, aos miseráveis, aos aflitos, aos desesperados. Enfim, é sobre essa proposta que a nossa conversa de hoje vai acontecer. Jesus nos mostrou uma maneira clara, objetiva e superior de olhar as minorias, valorizando o interior mais do que o exterior, o espiritual mais do que o material. E a gente vai ver um exemplo a seguir. Então ele não olhou, né, se Zaqueu era um homem de 1,90 m ou se era um de 1,50 m. Não era a estatura física de Zaqueu, não era a Maria Madalena, se ela era prostituta ou não. Ele olhou o interior, a possibilidade que esse espírito tinha de evoluir, de crescer, de melhorar. Então, ele sempre destinou o convite e sempre esteve ao lado dos mais fracos, dos oprimidos e, principalmente, daqueles que estavam em sofrimento. E aí vamos ver um exemplo. Ao ter contato com Maria de Magdala, ele, quer dizer, Jesus, não a vê como uma mulher perdida da maneira como o povo a via, e sim enxergava nela a essência, capaz de progredir e crescer. É uma grande lição para lidarmos com as minorias. Quando a gente olha para o nosso irmão, para aquele que está ao nosso lado, que está na nossa casa, que está na nossa rua, que está na nossa cidade, que está no outro país, a gente deve enxergá-lo não fisicamente, mas espiritualmente. Ver naquele irmão a possibilidade do crescimento espiritual, de que hoje ele está no estágio, às vezes, em piores condições que a nossa, mas, de repente, ele pode progredir de uma forma tão rápida que avance e que nós fiquemos para trás. Então, todos nós temos potenciais para o crescimento, todos nós temos potencialidade para sermos melhor hoje do que fomos ontem e, com certeza, potencialidade amanhã para sermos melhores do que somos hoje. Então, quando a gente olha para aquele que é assassino, que é ladrão, que é desrespeitoso, a gente tem que ver que ali é um espírito que está em processo evolutivo. Da mesma maneira que nós, e que Jesus também começou lá como simples e ignorante, e que alcançou, né, a perfeição, a maior perfeição que o Espírito pôde, que habitou a terra teve, foi Jesus, e que nós pretendemos um dia chegar até lá, né? Somos criados simples e ignorantes. Estamos a caminho do progresso. Estamos ainda em aprendizagem. Somos espíritos infantis em relação à nossa evolução espiritual. E, portanto, estamos em crescimento. Cada um de nós está numa série diferente, mas todos estamos estudando, porque a melhor escola que podemos ter é estar habitando aqui no planeta Terra, estarmos encarnados e tendo a oportunidade de crescermos, de evoluirmos, de aprender e também de ensinar. Então, se hoje estamos em melhores condições do que uns com certeza nós estamos em piores condições que outros, né? Então, esse é um ciclo. E nós estamos passando por ele, né? Já passamos por outros muito piores e com certeza galgaremos ciclos muito melhores do que estamos. Diante disso, né? Que é Jesus sempre falando aos mais... as minorias, faz-se uma pergunta, vamos pensar nisso. Diante desse posicionamento, nós poderíamos dizer que Jesus seria o primeiro feminista da história, ao demonstrar o tratamento fraterno e igualitário que dispensou as mulheres de seu tempo? Hoje se fala muito, né, em feminismo. A mulher adulta, Maria de Magdala, samaritana, ele não viu distinção. Ele não diferenciou. E a doutrina também não, que a gente vai ver lá, né? Nas leis morais, vai ter lá o quê? O direito da mulher e do homem, em termos de igualdade, né? Não seria feminista, foi apenas uma brincadeira que eu fiz. Na verdade, Jesus não assumiu nenhuma posição, né?
nem política, nem partidária, nem nenhuma causa em favor de um e contra o outro. Jesus pregou sempre a igualdade. Mas isso é bom que se saiba, a igualdade. Com certeza, as mulheres de então recebiam atendimento diferenciado. Se até hoje nós recebemos atendimento diferenciado, imagina naquele tempo, né? Jesus quis confirmar que o Evangelho era a mensagem para todas as almas, sem distinção de raça, sexo, credo, idade e posição social. Ali foi apenas uma brincadeira que eu coloquei. Será que ele seria o primeiro feminista, né? Na verdade, Jesus tratou a todos de forma igualitária. Por quê? Conhecimento pleno ele tem de que ora estamos em corpos masculinos e ora em corpos femininos. Portanto, assumimos papéis às vezes diferentes na sociedade, mas somos todos espíritos. E espírito não tem sexo, né? Ele não se apegou a nenhuma posição partidária exclusiva, né? A gente viu que ele não, quando foi perguntado, né, a ele se aquela moeda pertencia, né, o imposto seria justo pagar, a Sueli falou sobre isso, se seria justo, e ele pediu que fosse mostrada a moeda, né? E dai a César o que é de César. Como a moeda, né, tinha o rosto do imperador, e ele automaticamente seria justo que os impostos fossem a ele destinados. Não quis dizer que o imposto seria justo, o que estaria sendo pago seria justo, mas que seria dado a ele porque a ele teria direito de acordo com as leis civis, né? Então, ele não assumiu nenhuma posição partidária. Dai a César o que é de César. Sua intenção, ou seja, a intenção de Jesus, sempre foi a de demonstrar respeito e consideração por qualquer pessoa. Seu tratamento fraterno era para homens e mulheres, e a ambos tratava com o mesmo carinho. Ou seja, Jesus não era feminista, não era machista, nem feminismo, nada disso. Ele simplesmente pregou a igualdade entre os espíritos, porque sabemos, né, e estamos falando repetidamente, que a única coisa que temos de igualdade que realmente nos torna iguais é porque todos somos espíritos. Ora estamos em corpo masculino, feminino, ora estamos brasileiros, venezuelanos, americanos, mas isso apenas nos distingue enquanto matéria. Enquanto espíritos, somos todos iguais, criados simples e ignorantes e fadados à perfeição, com oportunidade de nos aperfeiçoarmos, graças às sucessivas reencarnações a que Deus tem nos concedido. Quem seriam, então, as minorias e excluídos na época de Jesus? E a quem estes termos de minorias e excluídos se aplicariam nos dias de hoje? Né? A gente já viu ali o exemplo de Maria Magdala, mas quem seriam esses excluídos na época de Jesus? E quem são, né? Esses termos se aplicam a quem atualmente? E aí vamos. Parece que tem pulou uma mais. Os excluídos, em verdade, não são apenas aqueles que estão afastados das possibilidades materiais. Naquele tempo e também agora não. Mas também aqueles que estão afastados das possibilidades do conhecimento que possam levar-lhes ao progresso espiritual. Então, a exclusão não é só meramente material. É também aquela exclusão que retira ou que não possibilita ao espírito entrar em contato, né, a pessoa, se vamos dizer assim, que aí, quando fala em espírito dá a impressão que é só o desencarnado. Não, espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, que retira dele ou que não possibilita o conhecimento que possa fazer com que esse espírito possa progredir espiritualmente. Então, o excluído não é só materialmente, daquilo que lhe falta materialmente, mas também daquilo que lhe falta
em termos de conhecimento para aprimoramento desse espírito. Assim, tanto era excluída a mulher adúltera, os pescadores, como também um doutor da lei que não sabia que era preciso nascer de novo para ver de novo o reino dos céus, que no caso Nicodemos. Ele era excluído, porque se ele não tinha o conhecimento da reencarnação, né, nascer de novo para ver o reino dos céus, de uma certa maneira ele tem uma exclusão. Hoje a gente não fala que o analfabeto é o excluído? Esse aqui é um analfabeto espiritual, a falta do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você não tem acesso ao conhecimento, automaticamente você está tolhido, você está impedido, né, de uma certa maneira, de alcançar a sua libertação. O conhecimento nos liberta. Tanto o conhecimento acadêmico como o conhecimento espiritual. Pode-se dizer que, atualmente, os setores considerados minorias pela sociedade dominante seriam os deserdados pelo sistema. Desempregados, aidético, drogado, homossexuais, miseráveis, população de rua, prostitutas, analfabetos, enfim, todos esses que em geral a gente passa e torce o nariz. E a gente fala, ele esse daí não, é o ladrão, é o assassino. Enfim, todos esses são excluídos. Todos aqueles que são diferentes. Todos aqueles que não estão dentro do dito padrão da normalidade. Esses são os excluídos atuais. Também são excluídas e sofrem preconceito, geralmente, as minorias étnicas, culturais e religiosas, né? A gente está cansado de ver aí a violência que sofre determinados grupos religiosos, culturais, étnicos, etc. Como exemplo, temos os negros, índios, idosos, mulheres, refugiados, pessoas portadoras de deficiência, dentre outros. Então, nós temos todo esse grupo aí e mais alguns que fazem parte, né, desse grupo de excluídos por sofrerem preconceitos e discriminação. Os excluídos não são apenas aqueles que não têm o necessário para a sobrevivência. O direito à saúde, à educação. Não são só isso. O direito à comida. Não é só isso que torna uma pessoa, um espírito encarnado excluído. Mas todos que ainda não tiveram possibilidade de descobrir que somente a prática do amor, ensinado por Jesus, é capaz de fazê-los alcançar a evolução. Aquele ainda que não conhece, que não sabe, que não descobriu, que somente através do amor, da prática do bem que foi ensinada por Jesus, ele também é um excluído, porque ele não tem o conhecimento necessário para que ele possa alcançar a evolução. Se ele não entendeu isso ainda, ele também faz parte do excluído. Em relação à fome, né, porque é uma das necessidades básicas primordiais, essenciais, a primeira de todas, né, que atinge milhares de pessoas, encontramos em um livro dos Espíritos um trecho que diz: numa sociedade regida pela lei do Cristo, ninguém morreria de fome. Ou seja, porque todos temos a obrigação de ajudar, né? Temos a obrigação de ser fraternos com aquele que passam por maiores dificuldades e, com certeza, a necessidade básica mínima, que é a fome, nós teríamos que suprir, né? E eu estou dizendo enquanto povo, enquanto todos, né? Não só nós aqui. Nós, humanidade, temos dever de saciar a fome de todos aqueles que estão passando pela privação da fome, né, da ausência de alimento. Então, numa sociedade em que todos nós tivéssemos entendido a lei do Cristo, a lei de amor pregada pelo Cristo, ninguém morreria de fome. Leon Denis, na obra Socialismo e Espiritismo, diz que o socialismo não deve ser doutrina imposta pelo governo que venha de fora para dentro, mas que seja ato natural do ser humano
ao se relacionar com o outro. Ou seja, é a prática do evangelho. Socialismo é a distribuição, né? Quando ele refere-se aqui, é da distribuição de oportunidades para todos, de viver em sociedade e de viver em comum acordo, viver de forma que nenhum de nós, né, nenhum espírito passe pela privação da fome, da miséria, da falta de oportunidade de estudo, de cuidar da doença, das necessidades básicas mínimas. Porque sofrimento todos nós vamos ter, mas é dever de todos nós, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, de dividir, de compartilhar, de fazer com que aquele irmão que esteja em piores condições, que estejam passando pelas mais duras provações, da miséria, da fome, que a gente da doença, que a gente esteja ao lado e que possa socorrer. Isso sim é a prática do evangelho. As minorias seriam os poucos escolhidos dos muitos chamados? Eis uma pergunta. Então, quem seriam essas minorias? Seriam esses poucos escolhidos, que a gente diz são muitos e chamados, né? Mas serão poucos escolhidos. Seriam essas as minorias? Vamos ver. Os excluídos e as minorias seriam exatamente aqueles que Jesus, em síntese, relacionou no Sermão da Montanha. Os poucos escolhidos, as minorias, aqui, exatamente fazem parte dessa minoria aqueles aos quais Jesus relacionou no Sermão da Montanha. E aí ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esses serão os escolhidos, né? São confortados, serão escolhidos porque já estão pagando, né? Já estão sofrendo as suas dores, as suas atribulações, já estão pagando, vamos dizer assim, as suas penas, e, portanto, eles serão consolados. Eles já estão, né, se purificando. Os choros aqui quer dizer o sofrimento, já estão passando pelas dificuldades e, com certeza, um dia serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui, sede e fome material, nós é que temos o dever e a obrigação de ajudar a distinguir, né, a fazer com que cada vez mais se reduza o número de pessoas que passem por essa uma das mais duras provações, que é a fome e a sede, né? Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqueles que querem, pretendem, lutam e desejam a justiça. E praticam também. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Aqueles que são perseguidos, injustiçados, em defesa dos menores, dos mais fracos, dos oprimidos, em defesa do bem, da verdade, do amor, esses com certeza são as minorias escolhidas para o reino dos céus. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós, né? Faltou um acento no L. É para vós. Mas pobres aqui não quer dizer pobre só, pode até ser, mas não quer dizer pobre no sentido de pobreza material. Aqui, pobres nos desejos assim, né, no sentido de não querer tudo para si. Pobre no sentido aqui de defeitos. A pobreza aqui está relacionada naquilo que nós deixamos de ter de como ruim e automaticamente alcançamos como riqueza, né? Quando nós deixamos de ser pobre por sermos ambiciosos demais, né? A pobreza da ambição, deixamos de ser pobres por desejar mais, né? E tudo para nós e pouco ou nada para o outro. Então essa pobreza aqui é no sentido de deixar de lado as nossas imperfeições. Sois pobres de defeitos e ricos em qualidades. Bem-aventurado vós que tendes fome agora, porque sereis saciado. Fome
de justiça, fome de liberdade e até mesmo fome material, porque é uma provação das mais cruéis, né? E se estamos passando, ou já passamos, ou iremos passar por uma provação dessa, com certeza seremos alimentados pelo amor do Cristo e deixaremos de sentir essa fome, seja ela de ordem material, de ordem espiritual, né? Então, porque há de saber também de que a fome material é uma prova que o Espírito mas não é por ser uma prova que a gente não vai ajudar, muito pelo contrário. A gente tem que ajudar a esse Espírito para que ele, né, cumpra esse papel, porque o sofrimento vai vir, mesmo que a barriga esteja cheia, vai ter sofrimento, e tem muito, que a gente sabe disso, que a gente vive com a barriga cheia, às vezes até demais, e não nos falta sofrimento, não nos falta dores. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis, né? Tem um ditado que diz, quem ri por último, ri melhor. E é isso, felizes sois vós que choras agora, sofrem, tem dores, passa por dificuldades, porque serão recompensados. Ah, está estimulando, está só falando da pobreza, da desgraça. Não, porque isso são exatamente as provas, isso são realmente as dificuldades pelas quais nós passamos. Se não passamos todas, mas algumas delas, nós passamos para aprender, nós passamos para a gente melhorar, para que a gente possa progredir. Então, seja que a gente não passe a fome do corpo, mas a fome do espírito, né? Porque muitas vezes o espírito tem uma fome no sentido assim de não saciedade, de não, como é que fala? De turbulência, de aflição, de todas essas coisas que são tão danosas, são tão difíceis de passar quanto a fome do corpo. O sofrimento, às vezes, do corpo, em determinadas situações, é menos aflitivo do que as dores da alma. Porque o sofrimento do corpo, em alguns momentos, a gente consegue, às vezes, tomar um medicamento, a gente consegue apaziguar um pouco a dor. Mas as dores da alma, elas não nos dão trégua em momento nenhum. Estejamos sozinhos, estejamos acompanhados, dormindo, porque aí vem os sonhos, vem, né? As comunicações que vêm, as interferências, estejamos acordados, estejamos em festa, estejamos em qualquer lugar, quando as dores da alma nos pegam de jeito, elas não nos deixam e não nos dão sossego em momento nenhum. É preciso ter muita fé, muita coragem para vencer isso aí. É preciso realmente lutar com unhas e dentes para abandonar as dores da alma. Quem já passou, teve grande tristeza, melancolia, início de depressão, sabe exatamente do que se fala. Quando as dores da alma, as dores das perdas, nos pegam de jeito, a gente custa se livrar. A gente custa realmente fazer com que ela, né, se espaireça. E a gente não adianta, porque não existe remédio, a não ser a prece, a resignação, e aos poucos a nossa melhora, o nosso entendimento, e aí aos poucos ela vai dissipando, mas não é, tomei um remédio agora e daqui 15 minutos que eu vou estar curado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino do céu é dele. Então todos esses são os aflitos, as minorias com as quais, né, Deus enviou Jesus para dizer, né, no Sermão da Montanha, todas essas bem-aventuranças como um propósito para todos nós, que a gente se inspire, que a gente busque nessas palavras ânimo para vencer as nossas dificuldades, porque seremos um dia, né, bem-aventurados por alcançarmos todas essas benevolências, todas esses, vamos dizer, todos esses benefícios que Deus nos promete através das palavras que o Cristo utilizou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Então, a pureza do coração
é um dos meios, né? E um dos principais para a gente alcançar o reino dos céus. Todas as minorias merecem o mesmo tratamento? É uma pergunta. O que pensar dos grupos minoritários que compostos por extremistas, racistas, terroristas, oligarcas, etc. Ou seja, a gente sempre falou daquela minoria que está oprimida. Mas e da minoria opressora? Porque tem a minoria opressora também. Né? A gente sempre fala naquele direito, naquele tratamento que deve ser dado ao que sofre a exclusão, a que sofre a discriminação. E aquele que discrimina? E aquele que exclui? Ele também é filho de Deus e merece o tratamento respeitoso para com ele. Não quer dizer que a gente concorde com ele, mas merece respeito. Né? O que pensar de todos eles? Né? Então, vamos lá. Diante de qualquer pessoa, façamos aquilo que nos diz Jesus. Fazei ao próximo aquilo que gostaria que vos fizessem. Se nós gostamos de ser tratados com respeito, mesmo que essas pessoas, esses grupos, pratiquem coisas que a gente não goste, a ele nós temos que destinar o mesmo tratamento para que quiséssemos que fosse a nós destinado, né? Então, Jesus disse, fazei ao próximo aquilo que gostaria que vos fizesse. E estaremos aptos a lidar com qualquer minoria, mesmo que não concordemos com as suas ideologias. Então, mesmo aquele que oprime, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que faz todas as piores ações que a gente condena o pecado, mas não o pecador. A gente condena o assassinato, mas não o assassino. A gente condena o roubo, mas não o ladrão. Porque quem somos nós? Ou já estamos ou estaremos em condições iguais ou semelhantes a ele. Então, nós não temos o direito e nem devemos condenar a pessoa. Podemos condenar o ato. As minorias não são somente os excluídos sociais, e sim aqueles que estão afastados da lei de amor, de justiça e caridade. Aqueles que roubam, que matam, enfim, que oprimem, que faz todas as coisas pelas quais nós condenamos, eles estão afastados da lei do amor e da justiça e da caridade. Portanto, ele é um excluído de quê? Do entendimento e do ensinamento dado pelo Cristo. Há muitos que moram em palacetes e trazem o estigma da exclusão dentro do próprio coração, porque não aprenderam ainda a multiplicar os talentos, multiplicando o bem. Então, exclusão não é ser pobre, miserável, homossexual. Exclusão é todo aquele que não entendeu a lei do amor, da justiça, da caridade. É aquele que não aprendeu ainda a multiplicar os seus talentos, aquilo que tem de bom, né? E, portanto, multiplicar o bem. Jesus disse de uma maneira geral para todos: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ter vida não é só respirar. Ter vida é viver com dignidade, é viver de uma forma que tem o mínimo necessário, né, para o sustento, é ter o mínimo necessário de possibilidade de convívio social, de respeito para com o outro. No outro momento, falou para os excluídos da paz interior, para aquele que não tem a paz interior. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, mostrando-nos desse modo a sua tarefa de socorro, estendendo a mão aos doentes do corpo e da alma, principalmente. Então, ele sempre falou para os excluídos, não somente os excluídos do corpo, né, das mazelas do corpo, mas também das mazelas da alma. Jesus nos deu a melhor demonstração de um verdadeiro tratamento humanista: empatia,
Sabia como ninguém entender o sentimento daquele que o procurava. Não só entendia, como respeitava. Ele também tinha o tratamento da aceitação. Respeitava a todos, independente de suas condutas. Seja prostituta, seja ladrão, seja quem quer que fosse. Ele tinha para com eles o respeito, a aceitação. Tinha também consideração positiva e incondicional. A todos tratava com carinho, respeito, de forma digna, sem impor nenhuma condição. Ele não impunha condição para a cura, para nada das suas ações, para nenhuma das suas falas, para nenhuma das suas realizações, ele impunha condição. Não tinha barganha, faça aí, né, vou te curar se você fizer isso. De maneira alguma. Ele, em nenhum momento, ele exigia ou impunha condição. Jesus, em sua época, pertencia a uma minoria. Até a sua própria condição de nazareno atesta a necessidade da valorização do ser e não do ter. Classe social, poder, etc. Ou seja, ele também fazia parte da minoria, porque ele não era abastado, né, financeiramente, não pertencia a uma classe social altíssima, ele também fazia parte dos excluídos, né, se assim pudéssemos dizer, da minoria. Mas ele não se valeu dessa condição, porque ele tinha, né, moralidade suficiente e o poder dele estava exatamente na sua elevação espiritual, portanto, ele era uma autoridade, era respeitado, exatamente não pelo poder da terra, mas pelo poder que exercia sobre os outros pela sua alta moralidade. E valorizava sempre o ser em detrimento do ter. Ou seja, ser é mais importante do que ter. Parece-nos que precisamos cada vez mais divulgar e viver mais a ideia da igualdade. Seja ela querer bem a todos, respeitar as opções de cada um, buscar conhecer cada pessoa sem pré-julgamento. Então, parece-nos que isso cada vez mais se torna necessário, né? Já foi, é e continuará sendo, principalmente nos tempos atuais, né? Defender e viver, divulgar a ideia da igualdade, de querer bem a todos, respeitar as opções de cada um, as escolhas de cada um, buscar conhecer cada pessoa, sem pré-julgá-las. Ah, ele faz isso porque é isso. Enfim, a gente pré-conceitua antes de conceituar, né? Ou seja, isso daí, a gente vê muito isso. Bateu, só podia ser mulher. Isso aí é um pré-julgamento. Segundo as estatísticas, as mulheres dirigem, desculpe dizer isso para os homens, mas tem que dizer, são muito melhores motoristas. Porque tanto é que as seguradoras, né, cobram bem menos porque elas batem bem menos. Ou seja, e de cada 10 acidentes, 1 é de mulher, 9 dos homens. Portanto, elas dirigem muito melhor. Sinto muito informá-los, né? O que há de se fazer? E a gente pré-julga que as mulheres dirigem muito pior, né? Não podemos nos esquecer da nossa condição de herdeiros do Pai e de irmãos destinados a um progresso comum. Ainda que este progresso ocorra em momentos ou condições diferentes. Né? Estamos a caminho. Cada um está num determinado trajeto. Uns estão mais à frente, uns estão mais ao meio, outros ainda estão iniciando a caminhada. Mas o importante é que todos vamos caminhar e todos chegaremos aonde temos que chegar, que é a perfeição. Vale lembrar a frase, um por todos e todos por um. Somos uma família universal e o principal ensinamento que reflete tudo isso está no maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa daí, se a gente seguir esse mandamento, a gente não precisa de nenhum dos outros. Por quê? Ele aqui, esses dois, né, que estão
embutidos em um, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele inclui todo o restante. Então, que a gente possa, né, abraçar mais, ver no outro o sentido da nossa vida, né? E que a gente, já desejando, né, um pouco mais de um mês antes, um Feliz Natal para todos, e que a gente possa, após o Natal, se encontrar, né, assim, em palestra, que estaremos aqui, e que Deus possa nos dar uma boa semana, que a gente possa pensar, refletir sobre as nossas ações no mundo, sobre o nosso estar no mundo, sobre os compromissos que assumimos, né, na outra dimensão, para conosco, para com o outro, para com o planeta, e que a gente possa cada vez mais tentar, e com certeza fazer o esforço mais necessário possível para colocarmos e executarmos esses compromissos que a gente assumiu em outro plano. Uma boa noite a todos e que fiquem em paz.